trazendo para vocês assuntos que merecem a sua atenção especial. Olha só, gente, agora 1h06, eu queria chamar a sua atenção para uma doença que, para mim, me traz um incômodo só de falar. Eu tenho realmente uma percepção de que realmente toda atenção é pouca neste exato momento. Isso porque a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de Mpox no Espírito Santo este ano. O paciente é de Colatina, no noroeste do estado. Em todo o Brasil já são 88 casos este ano, 2026. A maioria no estado de São Paulo. Mas o que esse cenário acende de alerta para nós aqui no dia a dia, quem usa o transporte público, para quem trabalha com pessoas? Então, por isso, o Alô Espírito Santo está recebendo agora Orley Cardoso, que é subsecretário de Vigilância de Saúde aqui do estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo aqui. Muita gente quase que em pânico, né? Porque é uma doença diferente, uma doença que, pelo que a gente percebe, pega o corpo de uma maneira só e traz muita dor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. É uma doença, é uma infecção viral. Na verdade, esse Mpox é um vírus chamado Monkeypox, que ele tem uma disseminação muito grande. Então, no início, essa doença ela começa principalmente com febre. É o que nós chamamos, nós classificamos com sinais e sintomas. Então, os sinais são febre alta, normalmente aparecem aquelas ínguas no corpo e depois ela começa na outra fase de manchas, é o que você está relatando. Então, são manchas nas mãos, nos pés, nas costas, ou seja, pode dar no corpo todo, do pé até a cabeça. Então, é um momento que gera muita preocupação, porque são lesões que elas causam dor. Isso também, o paciente tem muitas dificuldades na maneira, no sentar, para dormir. Então, qualquer lugar que ele vá, dependendo do local que essas manchas se encontram, ela causa uma dificuldade e um incômodo para essa pessoa. Olha, eu estou vendo, inclusive, aqui imagens de como que ela fica no corpo, né? E é realmente impressionante. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar para vocês, porque é um serviço que a gente está fazendo aqui. Já tem um caso confirmado. Quantos casos suspeitos aqui no estado do Espírito Santo? Nós suspeitamos 15 até o momento. Então, 15 pessoas foram suspeitas. Nós identificamos um caso confirmado e um segue em investigação. Então, até o momento, nós confirmamos um caso. A gente vai mostrar agora como é que fica o corpo, né? Isso, além de muita dor, desconforto, porque dormir com isso é parecido com o quê? Os sintomas, como catapora, alguma coisa nesse sentido? Ela parece muito a herpes, né? As pessoas já viram herpes, que dá aquelas bolhas no corpo, a sífilis também no estágio avançado, então ela tem essa semelhança. Por isso que o diagnóstico do médico, às vezes, ele precisa ser laboratorial. Porque quando você começa com aquela pequena mancha no corpo, às vezes dá mancha vermelha, aquilo vai formar uma pústula que nós chamamos de bolha, e depois aquela bolha ela vai estourar, que é um líquido de cor amarelada, e ali é o vírus que está dentro dessas bolhas. Quando poca essa bolha, gera uma ferida, gera ferida no corpo. Então, quando gera essa ferida, é o momento mais crítico que a gente encontra da doença, porque causa muita dor, é muito incômodo. E é uma doença também que ela tem um período longo de cura. Ou seja, ela pode demorar mais de 20 até 30 dias para poder cicatrizar de uma forma normal. Vamos fazer um serviço a partir de agora para o público de casa. Vocês em casa podem me mandar perguntas a partir de agora no 34345700. A primeira pergunta é da Neide, de Itaceba. Ela fala o seguinte: pode colocar mercúrio ou mertiolate em cima das feridas? Isso ajuda? Não é recomendável fazer nenhum uso de medicamento em cima da lesão. O que tem que ser feito? Começou, identificou, tem que procurar o serviço de saúde. Aqui nós orientamos as unidades básicas, que é quem vai fazer o primeiro diagnóstico, para ser feita a coleta. Então, a coleta é feita com suave. Então, passa o suave em cima daquela mancha, coleta o material e encaminha para o laboratório. O tratamento depois, tem o tratamento recomendado pelo médico, que são com um antiviral. Então, essa é uma questão. Não se recomenda usar nenhum outro medicamento, porque isso pode levar a uma infecção para essa ferida. Tem mais uma pergunta. O Luiz aqui, de Vila Velha, fala o seguinte: Tiago Américo, eu uso o transporte público todos os dias, corro risco? Pois é, a Mpox, como ela tem um período de incubação, que nós chamamos de período de manifestação da doença, de 4 até 21 dias, se a pessoa tiver alguma mancha dessa no corpo e ela não proteger, corre o risco de transmitir para
para outras pessoas. Por isso que a Secretaria Estadual vem orientando também, junto com os municípios, a partir do momento que você identificou quaisquer sintomas, sinais e sintomas, que são principalmente manchas, que é muito visível, procurar logo o serviço de saúde. E principalmente colocar a roupa de manga que possa se proteger, de manga comprida. Não pode estourar isso, né? Não pode estourar, porque quando ela estoura, porque o principal meio de contágio é por contato direto, pele-pele. Ou seja, se você, nesse exemplo do telespectador, se você encosta o braço em outra pessoa, obviamente ela pode transmitir. Mas também existe outro meio de transmissão, que é por gotículas, por saliva. Então, esse contato, tanto direto quanto por proximidade, pode haver o contágio e a pessoa se infectar. Olha, tem muita gente aqui, inclusive a Lúcia Cunha fala, gostaria de saber como ocorre a contaminação, o senhor acabou de explicar aqui, né? Contaminação por saliva ou pele por pele, né? Relação sexual também? Isso, relação sexual também é um outro meio de transmissão. Inclusive, esses foram os primeiros casos que nós identificamos em 2022, quando nós tivemos o maior número de casos relatado aqui no Espírito Santo. Olha, tem mais participação aqui, ó, sobre o Mpox. Tiago Américo, tem limite de idade para obter essa doença? É a opinião do Leonardo Valucci Ferraz, de Vila Velha, direto da Barra do Jucu. Abraço, Barra do Jucu. Então, muito boa pergunta, né? Não tem idade. A questão do contato, ele pode acontecer desde bebê, desde adulto, idoso, não tem. Então, por isso que é a grande preocupação. A pessoa que é um caso confirmado, existe todo um protocolo de isolamento. Então, no mínimo, 14 dias isolado, usando talheres separados, roupa de cama separado, deixando a alimentação separada, ou seja, a pessoa chega, coloca o alimento, mas não tem contato, não tem proximidade. Isso para a gente evitar que isso contraia, adquira, a pessoa passe a doença para uma criança ou para um idoso, e isso preocupa muito mais, né? Peguei o controle remoto, né? Cocei, peguei um controle remoto de casa, e aí outra pessoa pegou esse controle. Pode pegar? Pode pegar, porque se você está na fase mais crítica, mais aguda da doença, então você pode... Aquele líquido que gera nessas bolhas é onde está o vírus, que é a forma principal de contágio. Ó, tem muita gente aqui perguntando sobre carnaval, hein? É polêmico isso, né? Porque geralmente essas doenças extremamente contagiosas, elas sobem no carnaval, porque muita gente junta, muita gente beijando na boca, tendo, né, relações também sexuais, e o contato mesmo, o carnaval é uma festa de muito contato. Aí tem aqui opinião aqui, ó, uma pergunta sobre a doença Mpox. É só Deus para nos proteger, a opinião do nosso telespectador. Depois desse carnaval vai aparecer muitas doenças. E aí diz que o governo não estava preparado para isso. E eu quero saber da opinião do senhor, essa é a opinião da Vânia de Guarapari. O senhor acha que tem relação direta com o carnaval? Então, Vânia, sua pergunta é importante, porque o carnaval é uma festa que aglomera muitas pessoas, e a Mpox, como nós já vimos aí, tem quase 90 casos no país, então o carnaval ele traz pessoas de todos os locais. Então, a possibilidade de contágio nesse momento de festa, ela existe, e o período de manifestação da doença, como ela é de 4 a 21 dias, nós saímos do carnaval recentemente. Então, muitas pessoas podem ter adquirido a doença e ainda vai se manifestar. Como eu falei no início aqui, nos primeiros dias, você não começa diretamente com uma bolinha na pele. Você começa com febre alta, começa com ínguas, principalmente nas axilas. Então, depois que vai aparecer as manchas. Então, a preocupação da Vânia é real, por isso que nós estamos fazendo essas orientações. A partir do momento que identifica qualquer sinal ou sintomas relacionados à Mpox, do que a gente vem colocando, é procurar o serviço para poder isolar e receber o tratamento e as orientações. Olha, esse é um assunto que está chamando muita atenção dos telespectadores em casa. Tem uma aqui, ó. Me chamo Everton, moro no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Estamos acompanhando aqui o Alô Espírito Santo. Pode mandar um abraço ali que eles estão ligados. Abraço, viu? Olha só, pessoas mais idosas, Thiago Américo, têm maior sensibilidade ao risco de contrair essa doença? E ela é transmissível entre crianças e adultos? Desde já agradeço pela atenção. Obrigado, viu? Essa é uma outra pergunta muito importante, porque as pessoas imunodeprimidas, pessoas que são diabéticas, que fazem tratamento de câncer, a idade avançada, você tem a perda de imunidade um pouco maior, então isso também favorece o agravamento da doença. Quando eu relatei que nós já tivemos óbito no país em anos anteriores, é justamente esse público, principalmente o idoso. Porque o idoso está mais vulnerável, então ele tem um risco maior de adoecer. Agora, assim, a doença ela não escolhe
Se ela, assim, se você teve contato, seja bebê, seja adulto, qualquer faixa etária, a doença a pessoa vai ser infectada. Então, o que pode acontecer é um risco maior, uma dificuldade maior. Deu vontade de chocolate? Passa na Americanas. Aqui tem as marcas de sabores que você ama, com ofertas especiais que deixam tudo ainda mais gostoso. Chocolate tem outras comorbidades, isso mistura e acaba tendo um fator de complicação maior. Tem várias perguntas, a gente não tem o tempo que nós gostaríamos, né? Eu queria que o senhor resumisse pra gente, né? Se o álcool, opinião aqui, uma pergunta de um telespectador, fazer uso de álcool 70 ajuda a prevenir a contaminação? E outra, tem vacina para esse tipo de doença tão grave? Então, boa pergunta. O álcool a 70 é recomendável porque o vírus não suporta, então você sempre fazer a higienização, limpeza, água e sabão também é principal, mas usando álcool é muito importante. E outra coisa é a vacina. A vacina está disponível para um público específico, que é pessoas que convivem com HIV, entre esses grupos aí imunossuprimidos, pessoas que manipulam a amostra no laboratório, então eles têm direito a tomar essa vacina, e pessoas que foram infectadas, ou seja, eu tenho um caso contaminado, eu tenho um caso positivo na minha residência, ou eu tive contato no carnaval, aí eu tenho que procurar o serviço, informar, e aí eu tenho direito a tomar a vacina. Isso tem que ser feito até o 4º dia. Gratuitamente? Gratuitamente. Pelo SUS? Pelo SUS. Porém, o que acontece? Existem critérios rigorosos porque é uma vacina que ela é limitada. Ela é para um grupo específico e a gente precisa ter muita cautela. Então, se eu tenho um parente, se eu tenho um amigo, se eu tenho alguém que tem mpox confirmado, aí o critério que nós usamos é o raciocínio epidemiológico, nós chamamos. Então, tem que comprovar para ter direito a tomar a vacina. Olha, o assunto é um assunto que a gente tem que voltar várias vezes aqui. Por exemplo, pelo que eu entendi, se você tiver com sintomas, use roupas que não tenham contato com essas feridas. Isso, né, que evite encostar. Você está no transporte público, você passou, você vai criar uma barreira aí para poder reduzir o risco de transmissão. Lavar as mãos sempre que possível, usar máscara 70. E usar máscara também, porque pega pela saliva. Pela saliva. Então é importante evitar relações sexuais. Exatamente, evitar relações sexuais. Quando você identifica que o caso é positivo, você tem até 14 dias aí para um tratamento. Então, normalmente, a média 14 dias pode se estender um pouquinho mais. E como é que se detecta, para a gente encerrar assim? É visível? Tem essa que a gente está vendo aí? As bolhas. As bolhas? Bolhas. De duas uma, ou é sarampo, catapora ou não? É diferente? É diferente. É diferente. Eu tive quando era muito criança. Elas têm semelhança, mas não são iguais. Então, assim, são bolhas menores, ela começa pequenininha, vai crescendo, ela estoura e vai gerar essa ferida. Então, o diagnóstico é laboratorial, que a gente identifique se tem esse vírus monkeypox na amostra. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Volte mais vezes, foi ótimo, muita gente participando, tá? E daqui a pouco no ES Notícias, mais matérias a respeito dessa doença que é preocupante. Obrigado. Obrigado, Thiago. Fique com Deus, tá?